Olá, eu tenho uma pergunta para você no dia de hoje. Será que é mesmo na força do ódio? Quantas pessoas usam essa frase, né? Eu vou fazer, nem que seja na força do ódio. É forte, né, essa palavra? E ela é forte mesmo. Mas será que ela pode ser usada para algo bom? Fique aí até o final e deixe Deus te surpreender. Eu quero compartilhar aqui a palavra do Senhor que está em Romanos capítulo 12, só o versículo 9. Palavra do Senhor que vai dizer assim: que a vossa caridade não seja fingida. Odeie o mal e apegai-vos ao bem. Só até aqui. Odeie o mal e apegai-vos ao bem. Então aqui, uma carta de Paulo aos Romanos. Essa carta inicia chamando a igreja para confiar em Deus, para confiar em Jesus, para ser transformado pela palavra de Deus, é o que está lá no versículo 2, e vá lá procurar. Isso me fez refletir esta palavra, essa questão. Eu vou fazer, nem que seja pela força do ódio. Se for para odiar alguma coisa, se for para odiarmos alguma coisa, que a gente odeie o que é errado, que a gente odeie o que é mal e o que nos faz mal, ou faz mal àqueles que estão à nossa volta. Então eu quero aqui trazer alguns pontos para você refletir, e para mim também, porque toda vez que a palavra do Senhor vem no meu espírito, ela é primeiro para mim, e depois eu compartilho. Então eu quero trazer alguns pontos aqui. Sabe aquela enfermidade que você diz que é sua? Aquele problema de saúde, aquela dor, que você fala, essa dor, essa minha dor, essa dor que me persegue. Primeiro ponto, a enfermidade não é sua. Ela está aí, mas ela não é sua. Não tome posse do que não é para tomar. Não tome posse da sua dor, não tome posse da sua enfermidade. Tome posse da firmeza na sua mente, de entender que isso não é seu. Então, se for para você odiar alguma coisa, odeie essa enfermidade, odeie essa dor. E sim, na força do ódio. Na força do ódio, buscar se livrar disso. No caso de uma enfermidade, tomar a medicação correta, buscar o tratamento correto. No caso de uma dor física, buscar se exercitar. Mas eu sinto muita dor quando eu me exercito. Pela força do ódio, que você odeie a enfermidade que está aí, ela não é sua. Que você odeie a enfermidade que está aí, a dor que está aí, para se esforçar em se exercitar, para se esforçar em se alongar. Fisioterapia, RPG, tem tantas opções que vão te causar muita dor. Mas uma dor do bem, uma dor que vai permitir, né? Vai liberar no seu organismo anti-inflamatórios naturais, que são melhores que muitos dos remédios que nós tomamos. Nosso próprio corpo, na atividade física, libera anti-inflamatórios naturais e nos ajuda a curar a dor com a dor. Opa, bom dia. Não sei. Não. Falou. Amém. Bom, então odeie a dor que você sente, porque ela não é sua. E expulse ela daí. A enfermidade com a medicação correta. E a dor física, causando dor física. Mexendo seus músculos, mexendo seu corpo, seus ossos, para vencer a dor, causando dor física, que é melhor que a dor de uma enfermidade. Tem esta convicção? Outro, a preguiça. Quantas vezes a gente não tem disposição nem para levantar da cama,
E existem várias formas de preguiça, eu não vou detalhar aqui. Mas é um tipo de preguiça. Então que você odeie a preguiça que você está sentindo e tente vencê-la com a força do ódio, a força desse ódio pela preguiça. Se movimente e vai fazer o que tem que ser feito. O seu trabalho, se você não estiver trabalhando no momento com algo remunerado, gerar trabalho. Muitas vezes o emprego não está disponível, mas o trabalho sim. Qualquer coisa que você se dispor a fazer, ajudar alguém, e você pode ali se surpreender com o que acontecer, porque as portas vão se abrir. Então vença a preguiça na força do ódio. O ódio contra a preguiça, trabalhando. Pela força do ódio. Pela força do ódio, se livre da culpa. Que você odeie a culpa que você está sentindo. Não o que você fez para as outras pessoas, porque você não tem como voltar lá e consertar. Pela força do ódio. Ódio da culpa. Porque a culpa é uma seta lançada na sua mente para te parar. Busque se libertar desta culpa. Busque parar de pensar nisso e focar no que você vai fazer. O grande segredo aqui dessa palavra, de agir pela força do ódio, é colocar coisas em prática. Odiar aquilo que é mal, que te faz mal, que faz mal a quem está à sua volta. Para fazer o bem. É isso que Romanos nos ensina aqui. Odeie o mal e se apegue ao bem. Tudo isso aqui são coisas ruins. Culpa é um sentimento ruim. Se liberte da culpa. Traga paz ao seu espírito. Se desculpe com quem você tem que se desculpar. E ainda que a pessoa não aceite, você fez a sua parte. E tudo tem seu tempo. Mas começa com a gente. A atitude. Odeie também. Isso nós temos que odiar e muito. Eu não odeio as pessoas. Mas eu odeio a atitude de que muitas pessoas, consideradas religiosas, fazem usando a palavra de Deus para tirar coisas das pessoas. A palavra de Deus diz que eu tenho que amar até o meu inimigo, então eu não posso odiar as pessoas. Mas eu posso odiar a atitude delas e fazer ao contrário do que elas fazem. Pela força do ódio que eu tenho, pela atitude das pessoas usarem a palavra de Deus em benefício próprio. Eu não odeio as pessoas, mas eu odeio a atitude que elas têm de usar a palavra de Deus para desviar as pessoas do propósito de Deus e prender as pessoas na mão delas. Eu odeio essas atitudes. Por essas atitudes que eu vou continuar amando as pessoas e agindo diferente do que elas agem. Não vou odiar quem faz isso, mas eu odeio a prática. Porque Deus ensinou que eu não posso, que eu tenho que amar até o meu inimigo. Eu odeio essas atitudes. E por odiar essas atitudes, eu não cometo. Pela força do ódio, eu não vou fazer o que elas fazem. O ódio dessas atitudes, não o ódio por elas. Nós não podemos alimentar ódio nas pessoas. Nós temos que odiar o mal que elas praticam, mas não a elas. A ira. Eu odeio a ira, porque a ira pode ser colocada em prática. A palavra do Senhor vai dizer que irai-vos, mas não pequeis. Nós temos que odiar a ira e tirar proveito dela, não colocando a ira em prática, mas nos movimentando para fazer o que é certo. Eu tenho recentemente um problema na minha família, 2 pessoas que eu não vou citar o nome, e se você viu, se vocês estão vendo até aqui, deixem Deus tocar no coração de vocês, independente do que aconteceu. 2 pessoas da minha família, que eu amo muito, e que se amam também. E que aparentemente se esqueceram disso, mas vão se lembrar. Em nome de Jesus, elas vão se lembrar que elas se amam. Elas deixaram a ira tomar conta delas. E eu não quero aqui julgar quem está certo ou quem está errado. Mas que é um fato que a ira provocou tudo o que aconteceu, e vocês sabem o que aconteceu. Houve um desentendimento grande entre vocês. Mas a diferença está no que nós vamos fazer com isso. Que a gente odeie a ira. Que a gente odeie tudo que aconteceu. Todo aquele atrito que aconteceu.
para trazer a paciência à tona e resolver esse problema. Voltar aqui, lá na parte de culpa, lá na parte de responsabilidade, né? Quem se sente culpado, que busque o perdão da outra pessoa. Quem se sente ofendido, que perdoe a outra pessoa. Que odeie a ira, que odeie tudo que aconteceu. Mas que ame as pessoas como Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a gente só ama a Deus sobre todas as coisas quando a gente ama o próximo como a nós mesmos. E por isso que Jesus falou, se você não consegue amar ao próximo como você se ama, porque a gente pode se sabotar, ame ao próximo como Jesus nos amou. Ele amou a todos. As pessoas que não o amaram. Então pense sobre isso. Você que tem algum problema na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, não odeie as pessoas. Odeie a ira que causou o atrito com aquelas pessoas. Odeie a briga que foi gerada por conta da ira. E perdoe as pessoas. E se livre da culpa. Quem se sente culpado, que se livre da culpa. Tire o peso da culpa e busque o perdão da outra pessoa. Quem se sente ofendido, que perdoe, mesmo sem vontade. Porque foi o que Jesus disse a Pedro. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a quem me agride, a quem me fere? 70 vezes 7. E não é à toa. Não é porque, eu sou um cristão bonzinho, não. É porque eu quero colocar a palavra de Deus em prática. Odeie a ira, odeie a briga, odeie a contenda. E ame as pessoas, independente do que elas fizeram. A gente nem precisa caminhar com elas. Muitas vezes a gente não perdoa, ou não se permite ser perdoado, porque a gente acha que vai ter que andar com aquela pessoa que nos feriu. Você não precisa nem caminhar com ela. Mas pela palavra de Deus precisa sim perdoar. Pela palavra de Deus precisa se livrar da culpa. Odeie a ira, odeie a briga e ame as pessoas. Amargura aqui. Essas pessoas que eu não citei o nome, elas estão amarguradas. As duas. E a nossa família também está. Mas que a gente troque a amargura que está no nosso coração pelo perdão. Todos nós. E você que tem problema na sua casa, na sua família, na sua vizinhança também. Troque a amargura pelo perdão. Perdoe mesmo sem sentir, mas libere com a sua boca, para que Deus possa agir na sua vida. Não é papo de crente, não é papo de cristão fanático. Está na palavra de Deus. Se você diz que ama a Deus, pela força do ódio sobre o mal. Vá pela força do ódio sobre o mal. E se apegue ao bem. É o que está escrito. É um ensinamento. Eu também, pela força do ódio contra a soberba. A soberba que está em mim, porque todos nós temos um nível de soberba. A gente conquista alguma coisa e já se acha, quando a gente tem que se encontrar na palavra de Deus. Não se achar, mas se encontrar na palavra de Deus. Então que a soberba que há em mim, que a soberba que há nas pessoas à minha volta, pela força do ódio, eu decido ter humildade, agir com humildade. Pela força do ódio à soberba, eu odeio a soberba. Pela força do ódio à soberba, eu busco amar as pessoas à minha volta. Eu busco ter humildade de ajudar as pessoas que precisam, mesmo que elas se sintam soberbas, estendendo a mão. Porque não é do meu jeito, mas é do jeito que Deus ensina. E para finalizar, eu odeio a iniquidade, a injustiça, a desigualdade. Pela força do ódio à iniquidade, eu faço como Jesus ensinou, a ter amor. Amai ao próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo como eu vos amei. Porque só assim a gente pode provar que a gente ama a Deus. Não tem como a gente provar que ama a Deus se a gente não consegue nem amar o próximo. A palavra também diz isso. Se a gente não consegue amar ao próximo que está ao nosso lado,
Mesmo aquele que nos feriu, como é que a gente diz que ama a Deus? Não precisamos caminhar com quem nos feriu, mas precisamos perdoar. E esse perdão é uma atitude de amor. Não precisa andar de braços dados. Não precisa caminhar, mas precisa perdoar. Então sim, eu acredito sim nesta palavra. Pela força do ódio eu vou fazer aquilo que é bom. Pela força do ódio ao mal. Pela força do ódio ao que é mal, ao que é ruim, ao que não é reto aos olhos do Senhor. Eu vou fazer o que é bom. Fique com esta palavra no seu espírito. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Reflita sobre isso e orem em sequência. Deus abençoe a todos. Até mais.